Bom dia, bom dia. Tô aqui, ó. Tô aqui com o combo da aprovação. Só terminar aqui meu café que nós vamos começar agora. Bora? Bora, 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 bora. E aí, e aí? E aí? Bom dia, Luquinhas, Eliane, Maria, Michele, eu tô falando, eu que falei no chat, tô dando bom dia para mim. Bom dia, Edissandra, Carolina, Suiane, Ana Erlânia, Janiele, Lore... Eita que é gente, minha gente, você não tem noção não. É gente demais. É gente doida para passar nessa prova demais. Bora lá? Bora, estão prontos? Procuraram um cantinho aí, me diga aí, da onde é que você está falando? Qual lugar do Ceará? Quem está de Fortaleza, quem está do interior do estado? Vai falando aí da onde você está. Oi, Virgínia! E aí, pessoal? Vamos lá, vamos começar que hoje tem muita coisa. Muito, oi, Isabelle, muito obrigada pelo maravilhoso, wonderful, né? Gastei R$ 10 de inglês agora. Vamos lá? Vamos lá? E aí, pessoal, estão prontos? Professora, não estudei. Você está no lugar certo. Professora, estudei marrom, mais ou menos, Quixeramobim, Vandinha de Quixeramobim, Fortaleza, Calcaia. Vamos lá, Cascavel. Eita, tem gente do Ceará todo aqui, quer ver? Professor, estudei mais ou menos. Você está no lugar certo. Professor, estudei muito. Você está no lugar certo. Por quê? Porque agora, a partir desse momento, você vai receber a prova na sua mão. Tá bom? Você vai receber a prova na sua mão. É isso aí. Pedra Branca. Eita, turma. Bom demais. Bom demais. Farias Brito. Fortaleza. Fortaleza. Eita, menino, bora lá, né? Vamos lá. Pessoal, o bom de estar aqui ao vivo, eu sei que vocês vão ficar com essa aula, eu não sei qual é o limite de visualizações de aulão, mas vocês vão ficar com esse aulão até amanhã à noite, né? Então, hoje ainda, talvez, quando você terminar de assistir as suas aulas, amanhã de manhã, se você quiser revisar mais uma vez, dá para você assistir, tá bom? Então, o importante é estar revisando, pessoal. Por quê? Porque, preste atenção, vamos começar agora, tá? Ó, seguinte, vai fazer prova, quem vai fazer prova, quem é de Fortaleza vai fazer prova na Barra do Ceará? Levanta, levanta a mão. Planalto Ayrton Senna. A galera tá assustada, né? Muita gente dizendo, meu Deus, e agora aconteceram aquelas coisas lá na Barra do Ceará. Como é que vai ser o meu horário de prova? Pessoal, vai na fé, viu? Vai na fé. Eu vou ficar orando por você. Vou ficar pedindo a Deus, não mais pelos conteúdos, porque aqui vai estar entregue. Está entregue. Tenho total confiança. Mas pela sua proteção. Olha aí, só dá a Barra do Ceará. Só dá a Barra. Ixi, é de Calcaia da Barra do Ceará, pertinho, né? Do lado. Do lado. Barra do Ceará. Olha aí, gente. A quantidade de pessoas que vai fazer prova na Barra do Ceará. Deus vai te proteger em qualquer lugar. Olha, em todo lugar dessa cidade tem perigo, né? Meu marido, nós moramos num bairro até considerado bairro nobre e meu esposo foi assaltado na porta de casa, na rua lá de casa. Então tem perigo, né? Professor, o medo não é só do assalto, o medo é da morte. Mas Luciano Cavalcante, Vila Velha, vai dar tudo certo, tá bom? Vou ficar lá pedindo a Deus proteção, que Deus coloque anjos cercando vocês na hora dessa prova, na ida e na volta. E lá, tá bom? Vila Velha, muita gente. Vila Velha. Eu vi também algumas pessoas falando Planalto Ayrton Senna. Não sei se muita gente vai para lá, mas eu vi muita gente. Mas Barra do Ceará dominou geral, viu? Barra do Ceará dominou. São muitas pessoas inscritas. Então, bora lá. Pessoal, o negócio é o seguinte. Amanhã, deixa eu pegar aqui uma caneta para você entender, tá? Vamos começar agora. Olha para cá. Agora, ó. No meio das babas. Pessoal, bora lá. Parque Dois Irmãos. Também tem Parque Dois Irmãos, né? Luciano Cavalcante. Pronto, vamos de comboio.
Façam os grupinhos aqui, pessoal. Vamos dividir o Uber. Vamos juntas, né? Vamos todos juntos. Vai dar tudo certo. Pessoal, ó, vamos agora esquecer chat, tá? É por isso que nas próximas aulas não tem chat. Nas próximas aulas não tem chat. Temos chat nessa para a gente saudar vocês. Concentração total agora. Se você não consegue se concentrar vendo, olhando para chat, bloqueia esse chat, tá? Tem uma forma aí de ocultar chat, eu não sei onde é, mas tem, procure aí na tela. Tem alguma forma de ocultar nesse link exclusivo o chat, tá bom? Se você olhar seu e-mail, você também recebeu no e-mail de cadastro, óbvio, né, da nossa plataforma, você recebeu via e-mail, tá? Todos os seus links exclusivos de aula. Então você recebeu o seu e-mail, no seu e-mail isso. Agora, nós vamos agora nos concentrar aqui, por quê? Porque o negócio é o seguinte, você vai resolver amanhã 30, a prova de vocês tem 30 questões, tá bom? Essa prova é dividida em 10 questões de língua portuguesa, valendo 2,5 pontos cada questão, 5 questões de lei das organizações sociais. Ó, professora, tenho colegas que não estão conseguindo entrar. Ou vai no e-mail e pega o link no e-mail, ou vai no atendimento que a equipe resolve para você. Tá bom? Então, ou vai no e-mail, a pessoa vai no e-mail dela, pega no e-mail, ou então vai no link, ou vai no atendimento que a equipe, por favor, atendimento personalizado, coloquem o link do atendimento aí. Qualquer necessidade dos alunos, equipe do atendimento, coloque o link do atendimento, que qualquer necessidade dos alunos, eles têm como contactar vocês na hora. Tá bom? Vamos lá. Ó, você vai resolver 30 questões na sua prova. 5 questões de língua portuguesa, ou 10 questões de língua portuguesa, perdão, 5 questões de lei das OS, e você vai ter 15 questões. Olha aí, um mundo de conteúdo, e vão cobrar 15 questões. Professora, é Mega Sena? É, Mega Sena ou Tigrinho, não sei, né? O que tiver aí em voga, tá mais o Tigrinho, não é isso? Então, ó, 15 questões de conhecimentos específicos. A questão da lei das OS vale 3 pontos, tá bom? E a questão de conhecimentos específicos vale 4 pontos, beleza? O total de pontos dessa prova são 100 pontos, ok? Beleza? Agora, essas 5 questões aqui, eu vou te entregar agora. É só tu prestar atenção. Tá bom? Essas 5 questões aqui, talvez olhe qual é o e-mail que está cadastrado na plataforma, tá bom? Qualquer coisa, mas você já está aqui na sala. Se você não recebeu pelo e-mail, de qualquer forma, você já está aqui na sala com a gente. Você já está aqui na live com a gente. Às vezes é uma letrinha que coloca o e-mail errado, alguma coisa, ou é outro e-mail de cadastro, tem que ser pelo e-mail de cadastro, tá bom? Da plataforma. Ó, cadê a equipe do atendimento? Já colocou o link? Link do atendimento personalizado. Deixa eu pedir aqui para a equipe, rapidinho, pessoal. Deixa eu pedir aqui para a equipe do atendimento. Só um minuto. Pronto. Show! Foi, pessoal. Tá aí o link, ó. Tá aí o link, tá? Qualquer necessidade, manda o link aí para os colegas que nós estaremos aqui. Se você entrar depois, é só você voltar o vídeo que você vai conseguir assistir, tá bom? E você administra aí seu tempo. Vamos fazer agora pela manhã, claro, português e leis das OS e logo em seguida, conhecimentos específicos, você só tem outra direção, né? Para ir, vai direto lá na lupinha, conhecimentos específicos. Se você quiser ir direto, você já vai direto. 11 horas já vai estar rolando aula lá. Agora, se você quiser ir, não, professora, eu prefiro ir ponto a ponto. Quero fazer lei das OS e português de manhã e à tarde quero fazer conhecimentos específicos. É da mesma forma, é só entrar na plataforma.
Tá bom? Tá bom? Agora, a minha intenção aqui não é só te entregar as questões da prova, é fazer com que você fique na frente no cadastro reserva, nas primeiras colocações do cadastro reserva. Convocar, vão? Vão convocar, pessoal. As chances de convocação são enormes, enormes, enormes. Olha, escute o que eu estou dizendo. Então, amanhã, faça essa prova com seriedade. Não importa se você estudou, se você não estudou, se você está pensando em não ir fazer a prova, você vai fazer essa prova, tá bom? Vamos fazer um acordo a partir de agora? Você vai fazer essa prova. Não, Daniele, depois daqui. Tá bom? Depois daqui você pode entrar nas específicas. Não é simultâneo, não. Primeiro aqui, depois as específicas. Tá bom? Qualquer coisa pode perguntar aqui, porque a equipe orienta vocês. Tem vídeo, tem tudo lá explicando como é que você faz. Vamos concentrar agora? Vamos nessa? Vamos concentrar? Então, são 15 questões de conhecimentos específicos. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui são ouro para você. Por quê? Por que você tem que valorizar? Porque como tem prova de títulos, né? Que vocês já enviaram os títulos de vocês. E tem, além de prova de títulos, tem, obviamente, prova objetiva. Muita gente nem consegue enviar os títulos ou não envia. E aí a briga fica bem aqui. Beleza? Então, vamos nessa. Pessoal, só para a gente entender. Vocês lembram qual foi o ano de criação do ISGH? O ano de criação do ISGH? A Luana está perguntando, professora, você acha que podem convocar tanto Fortaleza? Sim, se tiver vaga para Quixeramobim, as vagas que tem para Quixeramobim podem convocar. E, inclusive, se surgir vaga, pode convocar quando surgir vaga para onde for. Tá bom? Porque o ISGH faz isso. Faz um processo seletivo para determinado canto e convoca, às vezes, para outro. Então, pessoal, agora o momento é a gente focar em acertar questões de prova. Tá bom? Vamos lá. Ó, o ano de criação do ISGH, você sabe que foi em 2002. Mas olha a coincidência, tá? O que acontece no ano de 2013? Uma alteração de uma lei de 1997. Essa lei de 1997 é a de número 12.781. E essa lei, ela diz o seguinte: ela institui um programa chamado Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais. Ou seja, essa lei incentiva a criação de organizações sociais. Ah, entendi, professora. Aí, em 2002, é criado, sabe o quê? O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar. E essa lei também, ela dispõe sobre a qualificação das entidades, das organizações sociais. Mas vai cair a lei 12.781 toda? Não, no teu edital só tem essas 4 aqui, essas 2 leis e esses 2 decretos. Não esquece, no teu edital só tem isso aqui. O teu edital tem que cumprir o que está lá. E essa lei 15.408, de 12 de agosto de 2013, ela altera essa lei. Então, nós vamos estudar o quê? A alteração. Beleza? Além disso, também em 2013, é publicada uma outra lei, mas a nível municipal. A 15.408 é a nível estadual, tá bom? A 10.029 é a nível municipal. E o que essa 10.029 traz? Ela dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais. Então, ela também traz um incentivo, mas a nível municipal, da qualificação às organizações sociais. E ela também cria um programa chamado de Programa Municipal, pode ser uma questão da sua prova. O que a Lei 10.029 faz? Isso aqui já pode ser a primeira questão da sua prova. Os preâmbulos da legislação. Ela cria um programa a nível municipal de publicização. O que é publicizar algo? É tornar algo público, tá bom? Então, ela cria um programa municipal de publicização e cria também uma comissão, chamada de Comissão Municipal de Publicização. E aí, depois, começam os decretos. Entenda, por que eu falo depois? Porque, na verdade, o incentivo às OS vem de 1997. Tá bom? Isso aqui é uma alteração. Isso aqui é em 2003, só que é a nível municipal. Olha o que acontece. Esse decreto é estadual.
Anota aí. Imprimiu o material? Anote aí. Então, ó, esse decreto aqui é um decreto estadual. E esse decreto estadual, ele qualifica como organização social o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, ou seja, ISGH é criado em 2002 e também em 2002 saiu um decreto a nível estadual qualificando o ISGH como organização social, tá bom? E aí o ISGH, ele qualificado como organização social, ele vem para administrar, para estabelecer contratos de gestão com hospitais a nível estadual e passar a fazer a gestão desses hospitais. Hospital Regional do Sertão Central, Valdemar de Alcântara, Hospital Regional do Cariri, Hospital Regional de Norte, que é o de Sobral, Hospital Regional do Vale do Jaguaribe e também ainda vem, tá, os outros hospitais. Presta atenção. Está sendo feito, já está a todo vapor a construção de um novo hospital regional na região de Crateús, na cidade de Crateús. E aí você vai fazer o quê? Você vai só esperar a convocação. Ou mais um processo seletivo, porque quando se trata de novos hospitais, nós estamos falando de muitas e muitas e muitas vagas. Então, muito possivelmente, se esse novo hospital não for federalizado, porque esse movimento também pode acontecer, professora, quer dizer que pode ser que o Hospital Regional de Crateús seja o primeiro hospital da rede estadual de saúde a entregar a sua administração, ou seja, a fazer um contrato de gestão não com o ISGH, e sim com a EBSER, pode. Isso vai acontecer? Não sei. A tendência maior é ISGH e sempre foi. Agora, isso pode acontecer? Pode. Dentro da legislação, a legislação permite? Permite, tá bom? Então, olha para cá. O decreto 26.811, ele qualifica a nível estadual o ISGH como OS, e o decreto 13.155, ele qualifica como organização social o ISGH, mas a nível municipal, é uma qualificação municipal. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Agora, lembra dessa lei aqui? Essa lei 15.408, essa lei, ela estabelece a composição dos conselhos do ISGH, ou seja, das organizações sociais de uma forma geral. Então, o conselho de administração de um OS e o conselho fiscal, puxa uma seta e coloca assim, vai cair na prova, tá bom? A composição do conselho de administração e do conselho fiscal de uma organização social é a seguinte: 2 representantes do Poder Executivo do Estado, 2 da sociedade civil, 1 eleito dentre os membros ou associados de uma associação civil, 1 eleito pelos demais membros desse conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, ou seja, o próprio conselho vai eleger uma pessoa para participar desse conselho, desde que ela tenha notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral, e um indicado ou eleito na forma estabelecida pelo Estatuto da Organização Social. Professora, então, entendi tudo aqui, tá tudo certo, esse é o Conselho de Administração. Então, isso quer dizer que o Conselho de Administração tem quantos membros? 7. E o Conselho Fiscal, professora, ele também tem membros? Tem. Ele tem mais 7 membros. Então, não tem briga. 7 membros, 7 membros. Agora, Conselho Fiscal, vamos lá. 2 representantes da Secretaria na área correspondente à atividade fomentada. 1 da Secretaria da Fazenda. 1 da Secretaria do Planejamento e Gestão. 1 da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. 1 representante dos empregados da organização social, ou seja, um representante do ISGH,
tá? Ele deve ser escolhido em assembleia pelos associados da entidade representativa dos empregados e o indicado pelas entidades representativas da sociedade civil. Então, são 7 membros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7 membros aqui. Beleza? Revisou isso comigo, né? Aí eu te disse também que a nível municipal foi incentivada as OS, a qualificação das OS, e também a lei ordinária cria. A lei ordinária, ela cria a Comissão Municipal de Publicização. Essa Comissão Municipal de Publicização, ela tem essa composição. Olha aqui. O secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, então, Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, um representante. Secretaria de Finanças, ou seja, um representante da CEFIM, né, município, Secretaria de Finanças do município, o Procurador-Geral do município, Procurador-Geral do município, secretário da Secretaria da Área de Atividade Autorizada e 2 representantes do Poder Legislativo. Vai fazer prova amanhã, né? Ó, esses 3 quadrinhos aqui, eu quero todo mundo revisando mais tarde. Beleza? Eu quero todo mundo revisando mais tarde. Todo mundo revisando mais tarde. Combinado? Combinado. Fechou, né? Agora vamos lá? Vamos resolver a questão? Olha a primeira questão. Preste atenção. Vai surgir uma bem parecidinha lá. Complete a sentença abaixo com base nessa lei, 15.408. Você sabe qual é a lei? É a lei que incentiva as organizações sociais, é uma lei a nível estadual. Beleza? Então, vamos lá. De 12 de agosto de 2013, a organização social deverá dispor de, aí ele coloca um tracinho, ó, contendo os procedimentos a serem adotados para fins de aquisição de materiais, de obras, de serviços, de empregados. Então, entenda comigo, digamos que você não tivesse lido esse artigo que está lá na lei. Pensa comigo, uma organização social, se ela estabelece um contrato de gestão com um ente público, seja Estado, seja município, seja União, ela estabelece esse contrato e então ela assume a gestão de um equipamento ou de vários equipamentos de saúde. Se ela assumir a gestão de um equipamento ou de vários equipamentos de saúde, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tudo que for necessário para o funcionamento daquele equipamento de saúde é de responsabilidade daquela OS. Só que a OS ela tem que prestar contas. Tá bom? Ela tem que prestar contas. Ela precisa prestar contas com o poder público, que é o contratante dela, e a partir do momento que ela precisa prestar contas com o poder público, ela precisa disso em um documento. O nome desse documento, como é que ela vai comprar, como é que ela vai adquirir material, se ela fizer obra, como é que ela vai fazer, como é que ela vai contratar os seus empregados, como é que vai ser os recursos, como é que vai ser feita a gestão dos recursos que ela está recebendo do poder público. Tudo isso tem que estar num documento chamado de regulamento próprio. Beleza? Regulamento próprio. Então, olha aqui, ó, presta atenção. Regulamento próprio. Entendeu? Então, se é regulamento próprio, ou é o item A, ou é o item C. Concorda comigo? Então, eu já subi para 50% a minha chance de acertar. Continua. Contendo os procedimentos a serem adotados para fins de aquisição de materiais, de obras, de serviços e empregados. Com a utilização de recursos provenientes, sabe de quê? Do documento firmado entre a OS e o poder público, e o Estado ou o município. Como é o nome desse documento? O que o ISGH faz com o Estado e com o município? Ela estabelece contratos de gestão. Se você entender,
fica bem mais fácil de acertar. Entendeu? Observados alguns princípios. Princípios da administração pública, como princípio da legalidade, como princípio da moralidade, da eficiência, da transparência, da isonomia, da publicidade e da legalidade. Lembra do LIMP? Qual o gabarito, turma? Me dá o gabarito. Item A. Belezinha? Item A. Ok? Então, segue aqui, ó. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: julgue os itens abaixo com base na Lei Ordinária 10.029, de 30 de abril de 2013. Vamos julgar aqui. Vai para outra lei. Por que eu não preciso mais estudar 15.408? Porque você já sabe o que tem nela. Tem nela preâmbulo, tem nela composições. Não esquece de revisar. Tá bom? Isso aqui. Tem isso aqui que caiu na primeira questão. Vamos para a segunda. Preste atenção. Agora é a Lei Ordinária 10.029, de nível municipal, de 30 de abril de 2013. E ela diz o seguinte: o Poder Executivo poderá, através de um decreto, qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas. Então, é só a OS hoje que é qualificada como OS? É só o ISGH que é qualificado como OS? Não, existem outras organizações sociais qualificadas a nível municipal e a nível estadual. Vocês sabem quais são. Não vou falar aqui os nomes não para não confundir tua cabeça. Tá bom? Pessoas jurídicas. De que direito? De direito privado, sem finalidade lucrativa, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura, ao esporte, à ação social e à saúde, atendidos os requisitos previstos nessa lei. Então, o primeiro item tá verdadeiro. Revisa, tá? O secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão integra a Comissão Municipal de Publicização. Vamos lá? Ó, equipe, coloca o link do atendimento novamente. Tá ali, ó, suporte, ó. Quem não tá conseguindo. São milhares de pessoas no nosso site agora. Quem não tá conseguindo, ó, vai lá no suporte, clica que eles te enviam tudo pelo WhatsApp, tá bom? Eles vão te enviar tudo pelo WhatsApp, material, tudo pelo WhatsApp. Não te preocupa, vão te enviar. Você só volta um pouquinho para você assistir, talvez o que você perdeu aqui, caso não esteja conseguindo acessar. Mas vamos lá. Ó, 2. O secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão integra a Comissão Municipal de Publicização. Volta aqui. Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Finanças, Procurador-Geral do Município, secretário da Secretaria de Atividade, de área de atividade que for autorizada, e 2 representantes do Poder Legislativo. Cuidado que eles vão mudar para Poder Judiciário aqui, ó. Ou vão mudar para Poder Executivo aqui, tá bom? E aqui eles vão mudar a quantidade, assim como aqui, ó. Eles vão mudar a quantidade. Então, é só você pegar esses quadrinhos logo antes da prova e tentar memorizar. Segundo, tá verdadeiro. A presidência da Comissão Municipal de Publicização também será exercida pelo secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Sim, pessoal. Lá na Lei 10.029, tem descrito logo após a composição dessa Comissão Municipal de Publicização, tem escrito logo após quem é que vai fazer a presidência dessa comissão. E o presidente da comissão é o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. De novo, quem é o presidente da Comissão Municipal de Publicização? Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. Verdadeiro. Qual é o item? Correto. Isso aqui é a cara da Consulpan, tá bom? Cara da Consulpan. Cara de prova. Ó, entender. De Deus é bom. 1, 2 e 3 são corretos. Segue aqui para o próximo item. Terceira questãozinha. Estamos terminando já. Terceira questão. Olha aqui. Pessoal, olha para cá.
sobre o decreto 26.811, de 30 de outubro de 2002, tá? Quem não estiver conseguindo acessar o site, faz o seguinte, pessoal, vai no e-mail, seu cadastrado, que tem tudo lá, todos os links, tá bom? Você recebeu os links privados também. Vai lá no site, ou no site não, no teu e-mail, sobre o decreto 26.811. Não esqueça, o 26.811, 13.155. Cuidado com o número, cuidado. Ele pode mexer na data, ele pode mexer no número, tá? A qualificação do ISGH a nível estadual foi em 2002, no mesmo ano de criação do ISGH. A qualificação do ISGH a nível municipal foi em 2013. Mesmo ano das outras leis ordinárias. Então, professora, as leis são de 2013. E a qualificação do ISGH a nível municipal também foi em 2013. Exatamente. Agora, a qualificação do ISGH foi no mesmo ano de criação do ISGH, 2002. Por que eu estou focando em dia, mês e ano? Porque não tem muita possibilidade de variabilidade de questões pela Consulpan. Então, eles podem mexer em data, tá bom? Estou te preparando para a coisa. Que qualifica, então, a 26.811 é a lei, é o decreto estadual. Qualifica o ISGH a nível estadual como uma organização social. E ele quer o item aqui, ó, correto sobre isso. Fica qualificado como organização social o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, uma sociedade civil com finalidade lucrativa. Pessoal, ISGH tem finalidade lucrativa, sim ou não? Responde aí para mim, no chat, tá? ISGH tem finalidade lucrativa, sim ou não? Não. ISGH é sem fins lucrativos. Então, a primeira está errada. O estatuto registrado no 3º Registro Civil de Pessoas Físicas de Fortaleza, foi ali que o ISGH estabeleceu o seu estatuto de pessoas jurídicas de Fortaleza. Tá bom? A sede do ISGH está localizada em Brasília, do Distrito Federal. Se fosse a sede da EBSE, beleza. Mas a sede do ISGH, ela fica em Fortaleza, no estado do Ceará. Tá bom? Ok? Fortaleza. Olhe o e-mail. Nós enviamos por duas. Você pode tanto ir pela plataforma como pelo seu e-mail, tá bom? A organização social tem como objetivo pesquisar e produzir conhecimentos e técnicas nas áreas de saúde e gestão hospitalar, responsabilizando-se pela administração e pela operação de hospitais, conforme estabelecido em contratos de gestão para difusão e aplicação no âmbito do sistema estadual de saúde. Por quê? Porque essa qualificação aqui é a nível estadual. Então, é na saúde do estado, tá bom? É nos serviços e equipamentos de saúde do estado. Beleza? Gabarito. Dedidado. Para quem não estudou nada de lei das OS ou muito pouco de lei das OS, isso aqui, gente, isso aqui vai salvar a tua vida amanhã, tô te avisando. Quarta questão e última questão das nossas questões, para nós fazermos mais uma revisão, para quem perdeu o início da nossa aula, tá? Fazermos mais uma revisão, voltar lá para o início e entregar a aula para o professor de português, professor Flauzino. Preste atenção. Acerca do decreto 13.155, de 14 de maio de 2013, que decreto é esse? Não esquece, o 26.000, que começa com 26, ele é o decreto estadual. O 13.000 é o decreto municipal. Ele é de 14 de maio de 2013. Esse é de 30 de outubro de 2002, tá bom? Essa lei é de 30 de abril de 2013. E essa lei aqui, que é a primeira, ó, é de 12 de agosto de 2013. A primeira que nós trabalhamos aqui. Aí vem para cá, ó. Qualifica como organização social o Instituto de Saúde e Gestão Municipal, assinale o item incorreto. É a única que eu coloquei o item incorreto. Por quê? Porque não é de praxe, pelo menos nas últimas provas, tá? Tô falando nas últimas provas o quê? Quixeramobim, tô falando da prova de Crateús, tô falando da prova de Apuiarés, tô falando das últimas provas do ISGH, ele cobrar muito incorreto. Ou ele vai trabalhar assim,
tá bom? Ou ele vai cobrar o correto, mas ele gosta muito de trabalhar esse estilo de questão aqui da segunda. Mas vamos ver. Pra gente não vai importar muito. Ok? Pra gente não vai ficar gravado, gente. Vai ficar gravado, não se preocupe. Qualquer coisa é só voltar. Tá bom? Assinale o item incorreto. Item A. O objetivo da organização social é responsabilizar-se pela gestão e operação, bem como pelo desenvolvimento das ações e serviços de saúde de grande parte da rede de unidades de saúde municipais. Por que eu coloquei aí grande parte da rede de unidades de saúde? Porque o que aconteceu foi o seguinte: quando o ISGH foi qualificado como organização social a nível estadual, a finalidade principal no início era gestão de hospitais. Depois foi que nós vimos policlínicas, UPAs, outros serviços a nível estadual. Quando o ISGH em 2013 é qualificado como organização social a nível municipal, aí eles colocam praticamente todos os equipamentos. Então, hoje, a nível municipal, o ISGH ele pode estar em uma variedade de equipamentos, desde hospitais até unidades básicas de saúde, passando por vários equipamentos. Vocês vão ver, tá? Então, isso aqui está correto. Unidades de saúde municipais. A rede de unidades corresponde a atenção primária, centros de atenção psicossocial, hospitais, unidades radiológicas, o SAMU, laboratórios, policlínicas, tá bom? Unidades odontológicas, entre outros serviços. Então, quer dizer que tudo ele pode administrar, ele pode fazer contrato de gestão? Pode, porque ele colocou entre outros. Ele coloca praticamente toda a rede e ainda coloca outros, tá correto? A organização social possui também o objetivo de prestar consultoria e assessoramento técnico e especializado na área da saúde e na área de gestão hospitalar. Sim, e hoje o ISGH também faz isso, tá correto? E, por fim, a organização social deverá prestar apoio educacional às universidades federais de ensino superior na área da saúde. Então, a OS deverá prestar apoio educacional às universidades federais de ensino superior? Não tem essa obrigatoriedade, isso não está na lei, isso não corresponde a uma função da organização social. Então, a quarta questão, o gabarito, é D. Gente, eu tenho certeza absoluta que o que vocês precisam para acertar essas 5 questões da prova, estão aqui. Volta mais uma vez, professora, para quem perdeu aquele iniciozinho. Lembra aí, ISGH, mais uma vez, foi criado em que ano? 2002. No mesmo ano, sai uma lei ordinária, um decreto estadual do governo do estado, qualificando o ISGH como uma organização social. Então, a partir daquele momento, o ISGH passa a ter a possibilidade de estabelecer contratos de gestão entre o ISGH e o governo do estado, tá bom? E a partir daí entra, lembra aí, ó, Valdemar de Alcântara. Depois entram em seguida os regionais, que começam também a ser administrados. Entre isso, UPAs, policlínicas, outros serviços da rede estadual de saúde. Isso foi feito por causa do decreto 26, essa possibilidade se abriu por causa do decreto 26.811, tá bom? Além disso, em 2013, foi alterada alguns pontos da lei que incentiva a criação de organizações sociais, através da lei 15.408. Quais foram os pontos alterados na lei que incentiva a criação de organizações sociais? Primeiro, a composição do Conselho de Administração de uma OS e do Conselho Fiscal de uma OS. Cada conselho desses, ele tem que ter 7 membros. Memoriza aí, 7 membros. Em relação ao Conselho de Administração, nós temos 2 membros, 2 representantes do Poder Executivo do Estado, 2 representantes da sociedade civil, um eleito entre os membros
ou associado de associação civil, um eleito dentre os outros membros desse conselho de administração, sendo uma pessoa de capacidade notória, profissional e reconhecida idoneidade moral, ou seja, um dos representantes vai ser eleito pelo próprio conselho de administração e um indicado ou eleito na forma do estatuto da organização social. Beleza? Tá aqui os 7 do conselho de administração. E temos mais 7 no conselho fiscal. Quem são? 2 da secretaria da área correspondente à atividade fomentada. 1, Secretaria da Fazenda, óbvio, né? Estou falando de Conselho Fiscal, vai ter representante da Secretaria da Fazenda. Outro representante da Secretaria do Planejamento e Gestão. 1 da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado. 1 representante dos empregados da OS, tá? Escolhido em assembleia pelos associados da entidade representativa dos empregados, ou seja, um representante do ISGH, no caso do ISGH. 1 indicado pelas entidades representativas da sociedade civil. Pronto. Esses são os 7 do Conselho Fiscal. Amanhã, de novo, tá bom? Mais um. Aí, nós entramos na Lei Ordinária 10.029. A Lei Ordinária 10.029, o que que ela faz? Ó, altera a Lei 8.704, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, ou seja, incentiva ali a qualificação de entidades a nível de município, como OS, e cria um programa chamado de Programa Municipal de Publicização. O que é publicizar? É tornar algo público, tá bom? E cria também uma comissão chamada de Comissão Municipal de Publicização, beleza? Ela vai criar uma Comissão Municipal de Publicização, e essa comissão, a composição dela tá aqui. Qual é a comissão? Qual é a comissão? Beleza? Qual é a comissão municipal de publicização? É essa. Secretário da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão. E esse aqui é o presidente da comissão. Não esquece. O secretário da CEFIM, Secretaria de Finanças. Procurador-Geral do Município. Secretário da Secretaria da Área de Atividade Autorizada e 2 representantes do Poder Legislativo. Cuidado, ele vai mudar para Poder Executivo ou Judiciário. É Poder Legislativo. Decorou? Poder Legislativo. Show de bola? Show de bola, turma. E aí resolvemos as questões e eu tenho certeza que a prova vai ser tua. A prova vai ser tua. Agora, fica atento porque vem 10 questões de português e depois você vai assistir conhecimentos específicos. Administra teus horários aí. Não vai com sede ao pote. Tenha calma. Revisa com calma. Você vai ter tempo de revisar. Revisa um conteúdo, depois revisa o outro, depois revisa o outro. Tá bom? Qualquer coisa, pessoal. Nós estamos... Lei de independente. Tem que fazer quantos pontos para estar no cadastro de reserva? Você tem que fechar essa prova. Vamos botar para fechar. Vamos botar a régua lá em cima. Nós vamos fechar essa prova juntos, tá bom? Pessoal, vou dar um intervalo aqui. Show de bola. Quem entendeu tudo? Dúvidas? Dúvidas? Mandem as dúvidas aí agora, porque eu tenho mais 2 minutos aqui com vocês. Que eu tenho que dar um intervalinho para vocês se organizarem. Quem não imprimiu material, corre, imprime material. Quem não pediu material ainda no atendimento, corre, imprime e pede material, que aí o professor Flauzino entra, tá bom? Vou dar um intervalinho, 9 horas em ponto, o professor Flauzino entra. Para que esse intervalinho? Só para vocês se organizarem. Quem chegou agora, quem está tentando acessar, conseguir. Show de bola? Amanhã eu só quero as mensagens, tá bom? Eu quero as mensagens. Eu quero as mensagens de vocês lá no meu direct. E no direct do curso MS. Vou abrir uma caixinha. A Lei 15.408 é para qualificar a nível municipal? Não, Stephanie. A Lei 15.408 é uma lei a nível estadual que ela incentiva a criação de organizações sociais. É uma lei estadual. Flauzino é top. Então, tá afiadíssima. Tô vendo, viu? Aí, tá afiadíssima. Só respondendo aqui. Ok? Show de bola. Bora pra cima. Ó, vou voltar ainda. Vou ter momento com vocês. Nós vamos ter momento, ó, presta atenção.
Vou entrar nas específicas da farmácia. Técnicos e enfermeiros, óbvio, né? Muita coisa comigo lá. Técnicos e enfermeiro, nós temos uma conversa mais tarde. Ó, farmácia, nutrição, se eu não me engano, serviço social, técnicos e enfermeiros. É nós também, Queiroz. Tá bom? É nós, Queiroz. Bora. Pessoal, até já. 9 horas. Deixa ligado aí. 9 horas. Vai ser nosso.
Fala pessoal, chegou, né? Quer dizer, chegará. O grande dia é amanhã. Meu nome é professor Flauzino e hoje o aulão de véspera ISGH. Tranquilo? Aula de português e vamos, se Deus quiser, acertar os assuntos da prova amanhã. Tranquilo? Então, vamos lá. Tá aqui Carlos Flauzino. Eu não sei quem é Carlos Flauzino, não me chame de Carlos Flauzino, por favor, só me chame de Flauzino, tranquilo? Vamos para a primeira questãozinha. Vamos lá. Essa questão caiu no ano de 2024. Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado em relação ao sujeito da frase. O que a questão quer? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, isso que ela está falando. Marque a alternativa em que o verbo esteja concordando com o núcleo do sujeito. Então, o verbo, ele geralmente, porque tem uma exceção, tem a exceção do coletivo e tem a exceção da expressão partitiva. Fora isso, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, a banca, ela quis complicar a vida do aluno, falando o quê? Assinale a alternativa em que o verbo está corretamente conjugado em relação ao sujeito da frase. Então, o que ele está dizendo? Em outras palavras, marque a alternativa em que o verbo esteja concordando com o sujeito. Mas, na verdade, foi até um erro da banca, na minha opinião. O verbo não concorda com o sujeito. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Tudo bem? Então, vamos lá. A. Pesquisadores da Agência Espacial Europeia se inspiraram. Quem se inspirou em peças de Lego para criar materiais de construção a partir da poeira de um meteorito? Quem foi? Pesquisadores da Agência Espacial Europeia. Tudo isso aqui é o sujeito. E quem é o núcleo do sujeito? Pesquisadores. Pesquisadores é o núcleo do sujeito. Professor, por que a Agência Espacial Europeia não pode ser o sujeito? Porque não haverá sujeito com preposição antes. Não haverá núcleo do sujeito com preposição antes. Ó, da é preposição. Por isso, a Agência Espacial Europeia não pode ser o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Pesquisadores. Pesquisadores está no plural, logo o verbo está no plural. Então, muito provavelmente, o gabarito é o item A. Professor, você não tem certeza, não? Porque eu não posso falar assim, é o item A. Deixa eu analisar as outras, tudo bem? É o item A, mas deixa eu analisar as outras. A ideia são utilizar... Não. Não. A ideia são utilizar... Não. A ideia é utilizar. Então, são não pode. A ideia concorda com a ideia. Tranquilo? Beleza. C. O experimento foi divulgado na quarta-feira, dia 26. E buscam, ó, o que foi divulgado na quarta-feira, 26? O experimento. Ih, professor, então a questão está nula. Calma, deve ter outro verbo. Qual é o outro verbo? Buscam. Buscam reduzir. Quem busca reduzir? O experimento. Então, é o experimento buscam reduzir? Não. O experimento busca reduzir. Então, não é buscam, é buscar. Tranquilo? Então, elimina isso aqui, não pode ser.
Entendeu? Pessoal, questão de concordância, o que você faz? Concordância verbal. Leia a primeira alternativa e vai marcando todos os verbos, tá? Por quê? Porque se o aluno ficou só aqui, ele errou a questão, porque aqui, ó, tá vendo, ó? Tá tranquilo? Concordância nominal. O que você faz? Você marca o adjetivo e marca o substantivo, tá certo? Então você vai marcando todos os verbos na concordância verbal. A poeira do meteorito formaram. O que formaram? A base, uma mistura que foi então usada para imprimir em 3D alguns tesouros espaciais? A poeira do meteorito. Lembra que eu disse que o verbo concordaria com o núcleo do sujeito? Quem é o núcleo do sujeito? A poeira. Professor Flauzino, por que meteorito não pode ser o núcleo do sujeito? Porque está preposicionado. Fala, filho. Pode falar. Ah, entendi. É brincadeira, claro, né? Mas vamos lá. Professor, eu li na gramática do Evanildo Bechara e do Alexandre da Gama Cury que o sujeito pode ser, sim, preposicionado. Opa, tenha calma. A banca Consulpan, até hoje, ela não aceita sujeito preposicionado. Então, a banca Consulpan não aceita sujeito preposicionado. Não é porque está na gramática que a banca tem que aceitar, porque os outros gramáticos discordam. O que a gramática normativa diz? Não haverá núcleo do sujeito com preposição antes. Não haverá sujeito com preposição antes. E isto é Bechara e Gama Cury que discordam. Eles dizem que sim, que pode haver sujeito preposicionado. Quando você fizer faculdade de letras... Não, professor, quero fazer faculdade de letras não, já tenho minha profissão. Ah, então pronto, não haverá sujeito preposicionado para essa banca. Tranquilo? Simples, até porque aqui esta aula não é para você sair daqui lecionando português. Esta aula é para você acertar a questão, tranquilo? Porque uma coisa é você dar uma aula para quem quer ser professor de português, outra coisa é você dar aula para quem quer pegar a questão, acertar, passar no concurso e esquecer português. É isso que algumas pessoas não entendem. Por isso que algumas pessoas passam logo em concurso público e outras ficam na fila muito mais tempo. Geralmente, quem fica na fila por muito tempo é porque ainda não pegou a manha do concurso público. Você não quer virar professor de português, você quer acertar as questões, tranquilo? Então, primeira questão, o gabarito é o item A de amor. Professor, para que você fez esse charme todo se era A mesmo? Porque tem que explicar as outras questões, tranquilo? Beleza? Então, vamos para a segunda questão. Ano 2023. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas conforme o mesmo critério. Quando ele está dizendo o mesmo critério, ele quer falar a mesma regra gramatical, tranquilo? Se é proparoxítona, se é paroxítona, se é oxítona, se é monossílabo, se é ditongo, se é hiato. É isso que ele quer saber. Todas as palavras têm que seguir a mesma regra, beleza? A mesma regrinha. Vamos lá. Café. Vamos fazer a primeira. Por que café é acentuado? Porque café é uma oxítona. As oxítonas acentuadas são terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, AEO, em ENS. Decorou? AEO em ENS. AEO em ENS. AEO em ENS. Se você repetir 3 vezes, você passou. Você memorizou. Aí, professor, que mico. É melhor pagar o mico, né? Passando. Então, vamos lá. AEO em ENS. AEO em ENS. Então, as oxítonas já acentuadas são aquelas terminadas em AEO em ENS. AEO em ENS. Então, café é uma
oxítona terminada em E. Agora ficou fácil a letra A. Por que ficou fácil? Porque espécie não é oxítona, não tem nem condição de não tem nem condição de espécie ser oxítona, tá? Vamos apagar tudo aqui e vamos colocar aqui. Professor, espécie é o quê? Agora tem um probleminha. Quando eu tenho colocar aqui, uma palavra paroxítona terminada em ditongo crescente, aí tem a briga. Pode-se dizer que ela é uma paroxítona e pode-se dizer que também é uma proparoxítona. A ABN, ela diz que pode ser tanto paroxítona como proparoxítona. Algumas bancas cobram como paroxítona, outras bancas cobram como proparoxítona e outras bancas podem cobrar as duas. Porém, o seu concurso é pela Consulpan. A Consulpan, ela dá mais valor. A Consulpan, ela tende a cobrar como paroxítona. Agora, quando for um ditongo crescente. O que é um ditongo crescente? Ditongo crescente é quando começa pela semivogal e vai para a vogal. Tranquilo? Então, professor, eu fiz um concurso pelo CESP e lá dizia que era uma proparoxítona aparente, proparoxítona relativa, proparoxítona eventual, proparoxítona acidental. CESP. Aqui é Consulpan. E a Consulpan, ela prioriza a paroxítona. Então, café é uma oxítona e espécie é uma paroxítona. Então, já não é essa aqui. Tchau, 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 tchau. Arábica, proparoxítona. Favorável, paroxítona. Arábica é uma proparoxítona. Favorável é uma paroxítona. Pro e pá. Então já não é esta, já não é esta, tá bom? Porque ele diz todas. Se uma não for, já morreu. Espécie. Espécie é uma paroxítona terminada em ditongo. Então é espécie. Indústria, tá? Etiópia, família, tudo junto aqui no finalzinho. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Tranquilo? Beleza? Agora, eu acho muito difícil a Consulpan colocar essa pegadinha. Paroxítona terminada de ditongo crescente, paroxítona terminada de ditongo decrescente. Eu acho difícil ela cobrar essa pegadinha. Provavelmente ela vai cobrar paroxítona terminada em ditongo. Grão, grão nem se separa. Concentração, também, e café. Então já não é essa, né? Por causa do grão, concentração, tá? Já não pode ser essa. Morreu o gabarito da segunda questão. É o item C de casinha, né? Dá para saber aqui porque grão nem se separa. Então, também se separa café e concentração. Morreu aqui, gabarito com gabarito, C de coração. Tranquilo? Vamos passar para a próxima questão. Vamos lá. Ano 2023. As crianças surdas que chegavam àquelas comunidades aprendiam o sistema. O acento grave na palavra aquelas se justifica corretamente por.
tá? Por as crianças surdas que chegavam. Quem chega, chega a algum lugar. Então, o verbo chegar pediu a preposição a e se juntou com o a do aquelas. Por isto que tem esse acento grave. Aquelas comunidades é um adjunto adverbial de lugar. Vamos lá. Haver um verbo transitivo indireto na oração? Não. Até porque o verbo chegar aqui é um verbo intransitivo e não um verbo transitivo indireto. Haver uma junção entre artigo feminino e pronome demonstrativo, olha que legal. Artigo feminino não, preposição. Então já não pode ser essa. Então não pode ser nem a letra A, nem a letra B, nem a letra C. Só sobrou a letra... Não, a C nem fiz ainda. Haver uma crase exigida pelo verbo chegar. Na verdade, não é a crase exigida pelo verbo chegar. O verbo chegar, ele pede a preposição a. Aí se junta com o a do aquela. O verbo chegar sozinho não pede o acento grave. O verbo chegar, ele pede a preposição. Quer pegar os alunos, né, banca? Então, só sobrou o gabarito de dado. Haver uma construção da preposição a com o a inicial do demonstrativo feminino plural, aquelas gabarito de dado. Tranquilo? Pessoal, algumas pessoas poderiam marcar o item C. Por quê? Haver uma crase exigida pelo verbo chegar não é a crase, porque a crase é a contração da preposição a, mais o a do aquela, ou do aquele, ou do aquilo, e o a preposição, o a feio. Rapaz, parece comigo esse a. O a feio. Deixa eu apagar aqui. Então, ou o a da preposição mais o a do artigo. Tranquilo? A mais a. Beleza? Tranquilo? Morreu? Então, gabarito, D de dado. Bora. Ano 2023. Né? Tudo bem, as questões assim, bem nova. Para concurso público foi agora, tá bom? Para concurso público foi agora. A mesma operação pode ser realizada com declarações de posse que, mediante ação de um cartório conveniente, podem ser transcritas como sendo registros de propriedade. Então ele quer saber o que é mesma, o que é o que e o que é mediante. Ó, mesma, mesmo, próprio, própria, aquela, aquele e aquilo, aquela, aquele e aquilo, esta, este, isto, essa, esse, isso, nesta, neste, nisto, naquela, naquele e naquilo são pronomes demonstrativos, tudo bem? Então, mesma é um pronome demonstrativo. Eu não posso copiar todos os demonstrativos porque eu tenho o tempo certo de aula, senão eu só fico nessa questão, tudo bem? Então, deixa eu apagar aqui, né? Então, a primeira é pronome demonstrativo. Aqui tem adjetivo, aqui tem adjetivo e aqui tem pronome substantivo, tá bom? Então, é pronome demonstrativo. Vamos lá. A mesma operação pode ser realizada com declarações de posse que. Esse que está retomando a palavra posse.
Quando um que retomar um substantivo, esse que, ele é um pronome relativo. A mesma operação pode ser realizada com declarações de posse, a qual, trocou o que por o qual, os quais, a qual, as quais, o que é um pronome relativo. Tudo bem? Então já morreu aqui, gabarito da questão 4, a de amor. Professor, para a aula. Mediante é preposição. Eu decorei, ó. A, de, em, para, compor. Então a banca errou. Não, pessoal. Mediante é uma preposição acidental. Mediante. Outra que cai muito também, preposição acidental. Perante. Durante. São preposições acidentais. O que é uma preposição acidental? Preposição acidental é aquela preposição que deriva de outra classe de palavras, geralmente de conjunção, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? O que mais cai é mediante e perante, tá bom? Tranquilo? Então, o gabarito, já dei. Gabarito é o item A. Rapaz, a banca colocou mediante. Ô, banquinha nojenta, hein? Só para pegar o aluno. Porque o cara decorar. Essa não pode ser preposição. A, de, em, para, compor. Preposição. Preposição acidental. Beleza? Tem que ver o horário para não entregar a aula para o outro professor atrasado, né? Vamos lá. Assinale a alternativa que classifica corretamente o termo destacado no fragmento. Os sinais não são meros gestos. Meros se refere a gestos. Gestos é um substantivo. Mero é a característica do gesto. Então, meros nada mais vai ser do que um adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que indica qualidade, característica, estado, lugar de origem do adjetivo. Flauzino, num gramático chamado Celso Cunha e Linden Sintra, gramática contemporânea, lá tem relação. Eu nunca vi a Consulpan cobrar adjetivo de relação. Nunca vi, por isso que eu não estou falando, tá bom? Já que a prova é amanhã, eu não vou falar uma coisa que pode deixar você louco, tudo bem? Então, existe, mas eu nunca vi a Consulpan cobrar adjetivo de relação, tudo bem? Então, gabarito é o item A de amigo, A de aprovado, A de aprovação, beleza? Papo reto. Professor, mas eu gosto daquela aula, assim, bem teórica, que o cara dá uma volta todinha para poder chegar num ponto da questão. Sim, eu sou professor de concurso público, o que eu entendo. De 10 alunos, 8 só querem passar. De 10 alunos, 8 só querem acertar a questão. De 10 alunos, 7, se pudesse escolher uma matéria para sair do concurso, escolheria português. Então, para que eu vou ficar enrolando? Tá certo? Essa é a minha metodologia. É papo reto. Se fosse para você dar aula, aí seria outra metodologia. Tranquilo? Então, adjetivo é aquilo que se refere ao substantivo, ou até ao pronome, indicando qualidade, característica, estado e lugar de origem. Tudo bem? Se você fosse fazer concurso pela IDECAM ou pela FGV, deveria estudar relação, mas como não vai, tá tranquilo. Beleza? Questão 5, A de avião. Próxima. Esses sinais, bem como as regras que, o que se refere às regras. Quando um que retoma um substantivo que vem antes, este que é um pronome relativo. Esses sinais, bem como as regras, as quais,
beleza? Trocou o que por o qual, os quais, a qual, as quais. Esse que é um pronome relativo. Então já vou marcando aqui, ó. Tchau e tchau. Agora, essa ficou fácil. Tão obscuros. O que ele está dizendo? Só pode ser advérbio. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa linda. Tá vendo? Prestou atenção? Então, só tem advérbio. O que é um advérbio? O que é um advérbio? O que é? Advérbio é aquela palavra que modifica um verbo, que modifica, se refere, né, ao adjetivo, e se refere ao próprio advérbio. Então, quando você encontrar uma palavra que se refira a um adjetivo, esta palavra é advérbio. Então, se refere a obscuros, que é um quê? Que é um adjetivo. Tranquilo? E a outra palavra destacada aqui é o o, tá bom? Esses sinais, bem como as regras que os combinam, em longas frases, são exatamente tão obscuros para não iniciados como seria. Por exemplo, o finlandês para quem nunca o tenha aprendido. Esse o é um pronome oblíquo. Mas olha como que a banca foi mala. O o é um pronome oblíquo. Então, ele é um pronome pessoal. Flauzino, quais os pronomes pessoais que mais caem? Existe o pronome pessoal do caso reto e existe o pronome pessoal do caso oblíquo. Ele é pronome oblíquo, é pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. Ele só colocou pessoal justamente para te confundir. Aí tem um gramático chamado Napoleão Mendes de Almeida, Gramática Metódica da Língua Portuguesa, da editora PAN, não vou falar, que nunca me deu um livro, tá? E o que ele diz? Que os pronomes pessoais são do caso reto, do oblíquo e o pronome de tratamento. Tranquilo? Gabarito de dado. Professor, ele não deveria colocar pronome oblíquo? Não, porque o pronome oblíquo é um pronome pessoal. Então ele quis confundir, ele quis fazer pegadinha com você. Percebeu? Essa banca consulpan tá ficando adolescente. Tá rebelde, a banquinha tá tão rebelde, essa banquinha tão rebelde. Então vamos lá. Vamos lá, né? Estima-se que até 1700 a população brasileira era de apenas 300 mil habitantes, em boa medida concentrados no litoral nordestino e nas regiões mineradoras. Segundo aponta Celso Furtado em seu livro Formação Econômica Brasileira. Aí ele vai dizer, o segundo é o quê? Ó, segundo ele, conforme ele, opa, então segundo, calma aí que, vai canetinha, bora. Segundo é uma conjunção conformativa, como, conforme, segundo, consoante, de acordo com. Essas são as principais conjunções conformativas.
substantivas. Numeral, né? O cara pode até se confundir. Se o cara não leu, pode até se confundir com numeral. Mas se não lê, mas como leu, numeral não, substantivo não, adjetivo não, pronome não, conjunção. Tranquilo? Conjunção o quê? Conformativa. Conforme, segundo, consoante, de acordo com, aponta Celso Furtado, segundo Celso Furtado, tranquilo? Então o gabarito é o item D de dado. Morreu Maria Preá. Agora é tarde, Inês está morta. Gabarito D de dado, beleza? Tranquilo, prof. Massa demais. Vamos lá. Assinale uma alternativa cuja sentença ocorre pelo menos um pronome demonstrativo. Volta aqui bem rapidão. Volta aqui. Ah, eu apaguei. Ô, rapaz. Para que eu fui apagar os pronomes demonstrativos? Se eu soubesse que tinha outra questão, uma questão dessa, eu não tinha apagado. Mas vamos lá, né? Os povos indígenas sempre conviveram com situações de multilinguismo. Não tem pronome demonstrativo. Assim, não é raro encontrar sociedade ou indivíduos indígenas em situação de bilinguismo, trilinguismo ou mesmo multilinguismo. Não tem pronome demonstrativo. Entre esses povos parou. Esses. Lembra que eu disse para você? Eu não coloquei o esses, que eu lembro que eu coloquei o essa e falei, ó. Essa, esse, isso, pronome demonstrativo, gabarito C. Caiu em 2023 para assessor jurídico, tá bom? Então tá aí. Professor, que questão fácil, mas foi a questão da Consulpan, tá certo? Mas de repente lá na hora o cara fica meio nervoso, né? Porque não só tem português para resolver, tem as outras disciplinas. Ainda tô no horário, tá tranquilo? Então vamos embora. 9. Ano 2018, fui um pouquinho mais velha, mas eu não vou tirar a questão por causa disso, porque tem no edital lá, colocação pronominal. Tem no edital, então, professor, se não tiver colocação pronominal escrito, pode ter o quê? Sínclise pronominal. Professor, se não houver sínclise pronominal, a banca pode cobrar colocação pronominal dentro de pronome. Então, pode até entrar com recurso, mas para ganhar é difícil, tá bom? Então, cuidado. Algumas bancas cobram colocação pronominal dentro de pronome, tá bom? Porque é pronome. Considerando a colocação do pronome oblíquo átono, marque a alternativa correta. Ele está falando de próclise, ênclise, mesóclise. Professor, fala, filho. Eu vi numa gramática de um cara chamado Silveira Bueno, da capa branca com verde, ele diz uma tal de apossínclise. Cara, eu só vi cair apossínclise no CESP Sebrasp, tá bom? Nunca vi cair apossínclise na Consulpan. Vamos estudar o que cai. Nunca vi cair apossínclise na Consulpan. Nunca vi, bom? Eu vejo cair próclise, ênclise, mesóclise, até os casos facultativos. Mas a apossínclise eu nunca vi cair, tudo bem? Próclise é o pronome oblíquo átono antes do verbo. Ênclise é o pronome oblíquo átono depois do verbo. Mesóclise, lembra meio, é o pronome oblíquo átono no meio do verbo. Vamos lá? Considerando a colocação do pronome oblíquo átono, marque a alternativa correta. Encontrarei-te. Opa, já sabe que está errado. Por que está errado? Encontrarei é um verbo no futuro. Futuro do presente. Então, é um caso de mesóclise.
Encontrar-te-ei. Nossa, que lindo. Imagine no primeiro encontro o rapaz colocar isso para você, ele escrever isso para você no WhatsApp. Encontrar-te-ei naquele restaurante. Se apaixonou pelo homem ou pela mulher. Se apaixonou. Tá doido. Encontrar-te-ei. Paixão, paixão, paixão. Ficou louco, tá? Então tá aí, você sabe que tá errado. Nada far-se-á. Nossa, que lindo. Nada é um advérbio. Advérbio sem vírgula é um caso de próclise. Ficou horrível, deixa eu apagar aqui. É um caso de próclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Então é nada se fará. Nada se fará. Não poderia nos ajudar. Opa! Ó, aqui é um caso facultativo da questão, tá? Porque tem dois verbos e um não. Ou poderia ficar aqui, ou poderia ficar aqui. Aqui não. Por quê? Porque eu tenho dois verbos e tenho um caso de próclise. Quando eu tenho dois verbos e um caso de próclise, né, uma palavra negativa, antes do primeiro verbo ou depois do segundo. A banca aqui exagerou, não sei por quê. A igreja é o lugar onde. Onde é um pronome relativo. Pronome relativo é um caso de próclise. Próclise é o pronome antes do verbo. Gabarito da questão 9 é o item D de dado. Tranquilo? Questão 9, D de dado. Não tem como, pessoal, numa aulão de véspera, eu ensinar todas as regras da próclise, da ênclise e da mesóclise, entendeu? Às vezes o aluno, ele passou por cima. Não é que eu passei por cima, porque se eu for explicar todas as regras da ênclise, da próclise e da mesóclise, eu vou extrapolar o tempo em mais de 1 hora, tá certo? Então não posso, tudo bem? Vamos lá. Ano 2023. Então vamos lá. Pesquisadores desse campo estão sempre à procura de melhores ferramentas para estudar as células do cérebro. O sinal indicativo de crase se justifica. De acordo com a regência da expressão sempre e o uso do artigo definido feminino, referente ao vocábulo procura, pelo amor de Deus. A palavra sempre nem preposição pede. Sempre não pede preposição. Então já não pode ser o item A de amor. Por representar a preposição a, que rege o substantivo feminino singular, procura, formando uma locução adverbial. Pode ser. Vamos ler o resto. Ao considerar que a palavra procura está sendo usada de forma indefinida, não é só por causa disso, não. Não é isso, não. Não tem crase só porque é indefinido. Não, nada a ver, não. Pelo fato de a regência do verbo estar exigir complemento adverbial. Opa, também não. Não é porque o verbo pede complemento adverbial. Olha só. Os pesquisadores desse campo estão como? Como eles estão? À procura de melhores ferramentas. É o modo que eles estão. É o modo. Então, é um adjunto adverbial de modo. Adjunto adverbial é igual locução adverbial. Então, o gabarito é o item B, tá? Eu discordo um pouquinho da banca, porque ela poderia ter cobrado isso aqui como locução prepositiva. Ficaria melhor para a banca. Mas não está totalmente errado, porque é um adjunto adverbial, sim. De modo, é o modo que eles estão. Então, como você tem um advérbio
de base no feminino, então tem que ter crase. Adjunto adverbial tem que ter crase, tá? Se for feminino, tudo bem? Então, se o cara sabe adjunto adverbial, que é a mesma coisa que locução adverbial, tranquilo? Tô olhando aqui o tempo, ainda tem um tempinho ainda, tem que andar só um pouquinho mais rápido. Na sentença, também é importante saber que o vocábulo que é. Também é importante saber isto. Eu troquei do que até o final por isto, isso, nisso, nisto, disto, disso. Esse que vai ser uma conjunção integrante, percebeu? Também é importante saber isto. Esse que é uma conjunção integrante que introduz oração subordinada substantiva. Gabarito da questão é o item B de bola. Gabarito B de bola. Beleza? Tranquilo, prof. Vambora. 12. Ano 2023. É pouco provável isto. É pouco provável isto. Trocou o que pelo isto? É uma oração subordinada substantiva. Passo isto para o começo da frase. Isto é pouco provável. O que é pouco provável? Isto. Quando o isto vira sujeito, lá no começo da frase, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Gabarito da questão C de casinha. Essa foi boa, Consulpan. Gostei de ver, Consulpan. Essa aí foi legal. Essa foi bacana. Tranquilo? Vou repetir. Não posso explicar a teoria da oração subordinada substantiva, porque senão só fica nessa questão. Tudo bem? Então vamos lá. O que é isso aqui, rapaz? Olha, meu Deus. Vamos lá. O texto está classificado de acordo com o tipo textual. Injuntivo é a mesma coisa que instrucional. Texto injuntivo é para dar uma instrução. Narrativo conta uma história. Expositivo também é conhecido como informativo. Só serve para informar. Descritivo é descrever. É um retrato escrito. Tá bom? Cuidado com isso. O texto expositivo só serve para informar. Ele não quer te convencer de nada. Ele não dá opinião. É só para informar. O texto narrativo conta uma história, tem um enredo, quem, o que, fez o que, quando, por quê, como, tá, pessoal? Então vamos lá, porque eu vou ter que ler o texto com vocês. Questão 13, aí não tem como eu falar profundamente. Deixa eu apagar isso aqui. Sai daí, Flauzinho, tá no meio do texto. Cadê? Deixa eu só sair daqui. Tá bom? Então, questão 13. Vamos lá. Peças de Lego feitas com meteorito ajudam em construção de base lunar. Os blocos são testes para, em breve, construir plataforma de lançamento e abrigos para astronautas na Lua. As peças são projeto em menor escala de possíveis tijolos espaciais. Pesquisadores da Agência Espacial Europeia se inspiraram em peças de Lego
para criar materiais de construção a partir da poeira de um meteorito de 4,5 bilhões de anos. O experimento foi divulgado na quarta-feira, 26, e busca reduzir os custos de envio de materiais para a criação de base na superfície lunar. Para imprimir os tijolos espaciais em 3D e testar a ideia, os estudiosos moldaram pinos de conexão semelhantes aos das peças do brinquedo. A ideia é, em vez de levar materiais de construção até a Lua, usar o que já está no satélite natural para construir uma base lunar. A superfície da Lua é coberta com uma camada de rochas e fragmentos minerais, conhecido como regolito lunar. A hipótese dos cientistas é de que o material poderá ser usado para fazer tijolos espaciais. O problema é que quase não há material lunar disponível na Terra para fazer experimentos. Por isso, os cientistas da ESA fizeram sua própria versão do regolito lunar, moendo um meteorito de 4,5 bilhões de anos, descoberto no noroeste da África há 42 anos. Há 24 anos, a poeira do meteorito formou a base de uma mistura que foi então usada para imprimir em 3D alguns tijolos espaciais, em formato estilo Lego. Os tijolos encaixam entre si. Os elementos semelhantes às peças de Lego são parte de um estudo para projetar e, em breve, construir plataformas de lançamento e abrigos para astronauta na superfície lunar. Antes que as estruturas possam ser construídas no satélite, a ESA precisa se certificar se o material espacial pode ser realmente usado para criar blocos de construção. Por isso, estão sendo realizados testes em escala menor. Porta-voz da ESA declarou em nota que foi interessante experimentar a criação de peças com material. Nunca construíram uma estrutura da Lua. Então temos que descobrir não apenas como construí-las, mas de que material fazê-las. Teve um erro aqui, que o erro não foi meu, não tenho culpa. Fazê-las, tá? Fazê-las, já que não podemos levar nenhum material conosco. Relatou. Então vamos lá. Tá te ensinando a fazer alguma coisa? Não. Tem uma história, um enredo? Conta uma história? Não. Tá descrevendo alguma coisa? Tá, professor, tá descrevendo um meteorito que eles encontraram. Opa, primeiro, não há texto puro. É predominante. Se cair na Consulpan e há texto puro, é puramente narrativo, é puramente descritivo, é puramente dissertativo. Tá errado. Esse texto, ele conta uma informação. Ele é informativo. Tá bem aqui, ó. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Cadê, rapaz? Informativo. Então, gabarito C de casa. Tranquilo? Vamos lá. Essas descobertas são cruciais. O que é algo crucial? Crucial é algo importante. Então, vamos lá. Mantendo a norma e o sentido da frase por interessante? Não. Crucial é pontual? Não. Crucial é importante. Se é importante, é indispensável. Questão 14C. Ó, pessoal, isso aqui é semântica, tá? Semântica, tá bom? É igual quando cobra no edital, análise da oração e do período. Você não vai encontrar na gramática análise da oração e do período. Você vai ter que estudar a sintaxe toda. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, aposto, vocativo, entendeu? É isso. Então aqui é semântica. 15. Ainda tem tempo ainda. No trecho, a pedra escura como uma pele de musgo. Ó, presta atenção. Pele. Pedra. Não tem pele. Ele está atribuindo uma característica de um ser, de um animal, a um ser inanimado. Então, o que é isso? É uma metáfora? Porque a pedra é comparada a um ser vivo?
Não. É uma prosopopeia, porque a pedra é personificada, recebendo características humanas. Gabarito B de bola. Personificação ou prosopopeia é quando um ser inanimado recebe uma característica de um ser animado, uma característica de um ser humano, tá? A lua parecia sorrir, né? O cortiço de Aloysio Azevedo, e o cortiço amanhecia feliz. Claro que ele não usa essa palavra, né? Tá certo? Então tá aí, é isso que é uma prosopopeia ou personificação. Tranquilo? Sinestesia, porque mistura de sensações, tato, olfato, o cheiro doce do capim. Cheiro doce, ó, cheiro doce é uma sinestesia, misturou os olfatos, misturou os sentidos. Antítese, porque é para ideias opostas? Não, então já tá bem aqui, a banca foi até bacana, né? Ela deu a questão para vocês, deu 2024, gabarito B de bola. Será que eu vou acabar no horário certo? Não há outra tecnologia que o que só pode ser objeto direto e sujeito se ele for pronome relativo. Então, primeira coisa, para ser objeto direto e para ser sujeito, ele tem que ser um pronome relativo. Se ele for um pronome relativo, como eu vou saber que ele é sujeito ou objeto direto? Como é que eu vou saber? Você vai primeiro saber a quem esse que se refere. Primeiro você vai saber a quem esse que se refere. Primeiro, esse que se refere a quem? Outra tecnologia. Então você vai pegar a palavra outra tecnologia e vai colocar no lugar do que. Vamos lá. Outra tecnologia possa rastrear. Quem vai rastrear o potencial de ação? Outra tecnologia. Se outra tecnologia for o sujeito, o que só pode ser sujeito. Se outra tecnologia fosse objeto direto, o que só poderia ser objeto direto. Entendeu? Você pega o que e substitui pela palavra que ele se refere, que é outra tecnologia, e faça a análise sintática dela. Outra tecnologia possa rastrear. Quem pode rastrear alguma coisa? Outra tecnologia. Se é o sujeito, o que também é o sujeito. Tem gabarito? Tem gabarito. B de bola. Beleza? É só fazer isso. Assinale a alternativa em que o termo destacado funciona sintaticamente como predicativo do sujeito. O que é um predicativo do sujeito? É uma característica do sujeito fora dele. Então, predicativo do sujeito é uma característica do sujeito fora do sujeito. Se você quiser dar aula, na gramática vai estar fora do sintagma nominal. Se você só quer acertar a questão, predicativo do sujeito é uma característica do sujeito fora do sujeito, fora dele. Então vamos lá para o gabarito. Deixa eu ver onde eu mexo aqui. Pronto. Questão 17, vamos lá. A doença causada pelo vírus de Marburg é rara. O que é rara? A doença causada pelo vírus de Marburg, que aqui é o sujeito. Rara está fora do sujeito. Rara é a característica do sujeito. Então, rara é um predicativo do sujeito, gabarito de dado. Tá bom? Então, tá aí. A expressão de forma nua... A expressão de forma nua e crua, linha 8, está empregada como sentido denotativo, é o sentido real. Conotativo, é o sentido figurado. Essa banca, eu acho que ela tá de palhaçada. Tá de palhaçada.
Como é que ela bota sentido literal se denotativo é real, é literal? Ela tá de brincadeira, meu irmão. Não é possível que ela fez isso, não. Não é possível. Então vamos lá. Linha 8. Cadê a linha 8? 5, 6, 7, 8. O rio de lama tóxica não apenas condenou o direito à subsistência dos pescadores e de outros trabalhadores que dependem direta ou indireta das águas do Rio Doce, mas revelou de forma nua e crua as contradições. Quando ele diz de forma nua e crua, não é que ele estava nu e cru. De forma nua e crua, é bem aparente, bem visível. Não está falando literalmente, tirou a roupa e ficou nu, pelado. Percebeu? Então, é um sentido conotativo. É um sentido figurado. Tranquilo? Há um debate científico o quanto a Saara era realmente... não. Essa ficou fácil. Realmente, mente, advérbio. Então tá aqui, não é essa, não é essa. Opa, adjunta adverbial, adjunta adverbial. Agora, olha só, dá tempo ainda? Dá. Toda vez que o verbo haver puder trocar pelo verbo existir ou ocorrer ou acontecer, sujeito inexistente, verbo haver será, vou apagar aqui bem rapidinho, o verbo haver será impessoal, o verbo haver fica no singular, o verbo haver será um verbo transitivo direto e pede objeto direto. Toda vez, não, olha para mim, olha para mim. Não tem exceção. Toda vez que o verbo haver puder trocar ou por existir, ou por ocorrer, ou por acontecer, o verbo haver será verbo transitivo direto e vai pedir um objeto direto. Toda vez. É só trocar. E se não trocar? Então não é verbo transitivo direto. Olha só que legal. Vamos lá. Olha que bacana. Existe um debate. Trocou o verbo haver por existir. Sujeito inexistente, verbo impessoal, verbo no singular, verbo transitivo direto e tem que ter um objeto direto, gabarito B de bolacha. Imagine se a aula fosse, imagine se fossem 2 horas de aula, hein? Como que não seria? Daria para... Vamos lá. Vamos lá. Projeções sobre impacto do clima no fluxo de rios têm sido calculadas. O que tem sido calculadas? Projeções sobre impacto do clima de fluxo nos rios. Tudo isso aqui é o sujeito. Projeções é o núcleo do sujeito. Então, tchau, tchau. Aí tem sujeito e núcleo do sujeito. Vamos continuar. Tem sido calculadas quando? Quando tem sido calculadas? Há décadas. Então, há muito tempo tem sido calculada. Tem sido calculada quando? Há décadas. Então, tem sido calculadas quando? Fez a perguntinha quando e respondeu há décadas, adjunto, adverbial de... E que lugar o quê, rapaz? Adjunta adverbial de tempo. Há décadas. Gabarito C de casa. Rapaz, acabei em exato momento. Tô ficando craque nisto. Queridos, deixa eu ver se tem outra questão aqui. Não tem. Queridos, desejo para todos vocês boa sorte.
Para quem acredita em Deus, que Deus abençoe. Para quem não acredita também, tá tudo certo, tá certo? Calma na hora da prova. Tente fazer as questões por eliminação. Ah, eu não sei essa questão. Calma, leia. Muitas questões, a questão, geralmente, você dá para eliminar duas. Só fica entre duas, tá? Calma, cuidado. Vamos torcer que caia mais texto do que gramática, porque quando cai mais gramática, o número de aprovados é menor, mas se cair gramática, você vai se garantir. Calma, faça as questões por eliminação. E boa sorte lá na prova. E se Deus quiser, nos encontraremos por aí. Tranquilo? Valeu, rapaziada. Beijinho, beijinho e flau, flau. Tchau!